Olá, hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 7, utilidade providencial da riqueza. Vamos trazer aqui a reflexão acerca do que os Espíritos nos ensinam, respondendo a questões feitas a Allan Kardec, sobre a riqueza. Afinal de contas, nós temos muitas dúvidas: a riqueza é um mal? Eu estou errando por gostar de ter bens? Gostar de ter bens é errado? São questões que nós carregamos nessa senda e precisamos esclarecer. E agora nós buscamos no norte evangélico a verdadeira noção, entendimento e considerações que devemos ter acerca da riqueza. Eu vou ler aqui um trecho do Evangelho de hoje e nós vamos comentar um pouco depois. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede, que concede a riqueza, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição. Estranho isso, não é? Sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. De fato, e é verdade. Que Deus seria esse onipotente, onipresente, onisciente, que criou tudo, que sabe de tudo, que gerencia tudo, que controla tudo, que ama todos, que é o desenvolvedor de todos, fluidos, matéria, sentimentos, espíritos, e cria algo que seja tão ruim ou que de nada sirva, ou que sirva apenas para o nosso retrocesso no sentido de alimentar sentimentos de vaidade, orgulho, alimentar nosso materialismo, Que Deus seria isso? É essa reflexão que Ele nos faz fazer inicialmente quando começamos a ler o Evangelho, E imediatamente Ele já vai colocar, explicando que Deus é Deus e que a riqueza, por ter sido criada por Ele, não é um mal, ela tem uma finalidade. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Ele não tira nenhum dos atributos de sedução da riqueza, E aí ele diz que é mais arriscada do que a miséria, porque nós ainda estamos entregues às nossas tentações malfazejas, à nossa pequenez moral, às nossas limitações materialistas, As nossas paixões mundanas. Então, para nós é muito fácil nos sentirmos seduzidos pelo que a riqueza material pode nos proporcionar. Quem é que não gosta de conforto? Quem é que não gosta do belo, Todo mundo gosta. E vamos combinar, é muito bom. Acontece que muitas vezes gostar não é necessariamente o essencial. Nós precisamos compreender a riqueza e entender qual é o papel dela na nossa vida, na sociedade onde nós habitamos, nesse mundo, no estágio que ele se encontra. E eles prosseguem. A riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos, porque, infelizmente, ela é uma das maiores bombas propulsoras do materialismo, porque nós ainda não sabemos lidar com ela da forma como deveríamos. Então, na nossa mão, muitas vezes, antes de nós tratarmos com a devida inteligência, nós tratamos com as paixões, com as nossas paixões. E aí ela acaba perdendo o sentido, nos tornando cada vez mais materialistas. Então, a riqueza ela produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que os ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Então, quantos casos de pessoas que nós não sabemos por aí que já foram muito pobres e quando se tornaram ricas esqueceram de toda uma leva de
amigos, de irmãos, de conhecidos que os ajudaram na época da dificuldade. Nós conhecemos, sempre tem alguém que a gente conhece assim, né? Então, ele está dizendo que muitas vezes, quando a gente deixa a prova da miséria e pega a prova da riqueza, a gente trocou de prova. Mas o que está defeituoso não é a condição material, é a nossa condição moral para administrar ambas as provas. Ambas são difíceis, ambas exigem de nós inteligência, sabedoria, serenidade, exigem de nós discernimento, para que nós saibamos tratar cada uma com a devida paciência, né? Se na riqueza nós precisamos de muita generosidade e desprendimento, na miséria nós precisamos de muita resiliência e de muita resignação e também de muita paciência. Cada uma das provas vai exigir de nós avanços morais em cima de defeitos que nós possuímos, de limitações que nós temos, ao passo que ela também vai nos proporcionar inteligência, desafios. Cada uma delas vai nos proporcionar situações novas que vão nos impulsionar adiante, vão fazer com que nós aprendamos mais rápido, né? Umas pela dor, outras pelo conforto, né? Mas o fim sempre será o mesmo. O nosso aprendizado, a nossa evolução, o nosso avanço, né, na vida. E aí ele continua aqui dizendo o seguinte: ao fato, porém, de que a riqueza torna difícil a jornada, não se ergue que a torne impossível, e não possa vir a ser um meio de salvação, para que o dela sabe servir-se. Como certos venenos podem restituir a saúde, os empregados a propósito e com discernimento. Então, a riqueza pode ser um bem muito grande quando nós a utilizamos em favor do nosso crescimento saudável e do crescimento saudável dos que nos cercam e da humanidade até que nós não conhecemos direito, né? Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-se de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém. Não era isso que Jesus estava dizendo. Deixa tudo que você tem e me siga, pois você vai ter êxito, sucesso, vai dobrar o que você possui, ou então você não vai precisar de nada disso. Não foi isso que Jesus quis falar, né? E o rapaz também não se sentiu desafiado, não compreendeu a mensagem do mestre. E aqui ele vai explicar melhor. Desfaze-se de todos os teus bens e segue-me é uma frase que mostra que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. E realmente, a abnegação é sacrifício. Nós precisamos, sim, abdicar um pouco de nosso comodismo, de nossos desejos, de nossa vontade, quando nós nos propomos a melhorar do ponto de vista moral. Vamos fazer sacrifícios para trabalhar o egoísmo e o orgulho, condicionando o nosso comportamento no avanço da generosidade, da sensibilidade, da fraternidade. Isso tudo dói, porque vai causar certos desconfortos cotidianos em algumas tarefas, em algum modo de vivência, né? Até na questão de convivência familiar, onde a gente vai abrir mão de algumas coisas em função de outros, né? E aí ele vai explicar mais. O que Jesus lhe propunha ao jovem, era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. O rapaz, coitadinho, ele achava que, como ele era um bom filho, um bom comerciante, era uma pessoa honesta, ele já cumpria todos os preceitos exigidos por Deus.
Só que eram preceitos muito superficiais, muito voltados para a lei da época, como nós temos a nossa lei hoje em dia. Nós não podemos usurpar o que é do outro, não podemos matar ninguém. Também tinha isso naquela época. Mas não era tratado a fundo ali o orgulho que nós tínhamos em não perceber a necessidade do outro e não achar que o outro era tão igual a nós. Não eram trabalhadas questões como as de você simplesmente coisificar as pessoas, né? Que até hoje nós coisificamos. Tudo aquilo que nós não temos interesse em ajudar ou não percebemos como necessidade de ajuda, foram coisas que nós já coisificamos, já materializamos e que, portanto, não precisamos nos preocupar. Isso está certo? Claro que não. Essa foi uma decisão que nós tomamos em função do nosso conforto pessoal, do nosso comodismo, da nossa preguiça, né, da nossa vaidade, do nosso materialismo. E Jesus já queria começar a trabalhar tudo isso nessa época. E aquele rapaz precisava deixar de coisificar e começar a observar o mundo onde ele vivia, além do cumprimento das leis. Ele precisava observar aquela sociedade como uma pessoa que podia fazer a diferença, melhorando o relacionamento entre todas as outras, melhorando a questão da respeitabilidade entre eles, do autoritarismo, né, das mortes e brigas, que eram uma coisa assim frequente, eram legais inclusive, né, olho por olho, dente por dente. Na época, as pessoas entendiam como, se você me matou, eu vou lá e mato você, né? Então, era necessário que as pessoas desenvolvessem outras compreensões, e seguir Jesus implicava em desenvolver essas compreensões, em desenvolver a necessidade que nós temos de nos compreender como um ser divino, com dons, o dom do amor pleno, onde nós exercitamos a fraternidade, onde nós consideramos o outro tão importante quanto nós, onde nós entendemos que a violência não nos promove, só nos reduz, onde nós entendemos que a necessidade do outro não é nossa obrigação, é nosso dever. E Jesus queria que o rapaz abrisse mão daquela vida confortável que ele tinha para trabalhar essas questões. Era de fato uma prova decisiva, como o Evangelho pontua. A consequência dessas palavras, né, porque Jesus queria que ele entendesse que fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso de Deus, né? Interessante eles dizerem aqui que está em contradição com a lei do progresso de Deus. Nós já sabemos o que é. Jesus pregou isso há 20 séculos. E olha a dificuldade que nós temos hoje num mundo onde estamos cada vez mais materialistas, onde nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Olha como nós estamos. E faz 20 séculos que Jesus explica que fora da caridade não há salvação, né? Mas nós não brigamos para fazer a caridade, nós brigamos para ter dinheiro, para ter poder, né? Esse é o estágio moral que a nossa sociedade ainda se encontra. Claro, eu não vou aqui dizer que não existe avanços, existe. Cada reencarnação nossa a gente avança um pouquinho, né? No livro dos Espíritos está lá, a gente não regride, a gente só progride. Ou estaciona até voltar a progredir de novo, ou continua progredindo, né? E as pessoas pararam no tempo de entender o significado de Jesus. Quando se comunicam com ele, muitas vezes é apenas uma conexão de peditórios. Ah, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Normalmente pedindo a riqueza, os bens materiais, pedindo coisas que vão trazer mais conforto material enquanto estão na Terra. E não se preocupam com o desprendimento corpóreo ao encerrar o seu período de reencarnação. Não trabalham as questões íntimas, não tentam se conhecer, se burilar, se melhorar, contribuir de modo mais humano com as coisas, com as pessoas, com as necessidades alheias.
não se preocupam em desenvolver o seu senso divino de amor. E aí acabam amando as coisas. Acabam infelizes, sentindo vazios existenciais, depressões profundas. Alguns dizem que a vida perdeu sentido, daí o número imenso de suicídios que nós temos tido aí nos últimos 30 anos, né? Nas últimas 3 décadas, notadamente nos últimos 10 anos, uma quantidade absurda de pessoas se suicidando, né? Muitas das quais, em função desses vazios existenciais, porque não foram trabalhadas essas questões, outras porque não suportaram algumas dores relacionadas a certos convívios amorosos ou endividamentos, enfim. Ninguém aqui vai julgar um irmão que se suicidou. A gente está falando de causas e está falando que o Evangelho nos alerta. Ele diz aqui: trate os sentimentos como sentimentos e os bens materiais como bens materiais, né? Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca tanto mesmo os crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. Então a riqueza é um mal? Não, a riqueza é uma bênção. Ela foi colocada em nossas vidas para o nosso progresso, para que nós avancemos. Mas muitas vezes fazemos o mau uso, pelo exagero, ou pela dedicação exclusiva, ou pelo o nosso tolimento mental em função das facilidades que a riqueza nos providencia, ou pelas inimizades que nós construímos, porque acabamos ficando mesquinhos, né? Ficamos pessoas individualistas, começamos a selecionar, querem só do nosso lado pessoas que tenham o mesmo que a gente ou que se pareçam, passamos a gostar apenas do belo, né? Todas aquelas seduções que nós nos deixamos sucumbir, elas são exatamente o que nós fazemos da riqueza. Mas nós podemos fazer algo melhor pela riqueza. Nós podemos usar a riqueza enquanto humanidade para melhorar o planeta onde nós habitamos, através dos cuidados que nós dedicamos às cidades, aos países onde residimos, através dos investimentos que nós fazemos na saúde, na segurança, na educação, nas pesquisas científicas, na tecnologia. Existem tantas coisas, tantas áreas onde o homem pode empregar a riqueza e obter sucesso, obter avanços significativos, né? Trazer um melhoramento onde todos possam desfrutar no futuro. A riqueza, ela é um bem valiosíssimo. Resta nós sabermos dedicar a esse bem a real significação que ele possui, né? É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre que nos faz agir dessa forma, né? Sucumbindo com relação à riqueza. Se a riqueza somente mal resolvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Nós podemos utilizar a riqueza para impulsionar as nossas descobertas, né? Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta, aquilo que eu acabei de comentar. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se fazer aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la lá fora. Por isso, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Então, a riqueza pode facilitar tudo isso, toda essa logística de conversação entre os países, entre os setores industriais e agrícolas,
entre o setor da educação e da saúde. A riqueza pode criar links, pontes, onde o homem vai transitar com mais facilidade, com mais desenvoltura, onde ele vai em sua plenitude intelectual cada vez se desenvolver e promover o desenvolvimento, né? Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas para os levar a efeito precisa de recursos. A necessidade fez-lhe criar riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais, sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Interessante aqui que num outro trecho do Evangelho, que eu vou trazer numa outra reflexão, ele diz que a riqueza ela é colocada em mãos para que essas mãos promovam e distribuam a riqueza através de ações, né? Essas ações podem ser, sim, a divisão dos bens, pode ser a divisão a assistência médica, assistência alimentar, pode ser a geração de empregos, a geração de mais empresas para que mais pessoas tenham a sua mão de obra aproveitada e todos possam se sentir úteis, porque nós não podemos abrir mão do trabalho e do nosso desenvolvimento intelectual, jamais, porque já temos dinheiro suficiente. Nós temos ou não dinheiro, precisamos continuar nos desafiando todos os dias a nos tornarmos pessoas melhores. E nos tornarmos pessoas melhores implica em convivermos, em absorver as ideias dos outros, em promover soluções para as coisas, para os outros. Para isso nós precisamos interagir. Para interagir nós precisamos trabalhar. Para trabalhar nós precisamos escolher focos de atuação, de segmentos. E com dinheiro nós conseguimos avançar mais rápido, ou de uma forma mais saudável, ou com mais qualidade, né? Ou mais assertiva, ou mais eficaz. Sem dinheiro não significa dizer que nós não possamos avançar. Nós iremos avançar sim, porque temos a vontade. Somos seres divinos que realizamos, somos criaturas realizadoras. Poderemos não conseguir realizar tudo o que nós queremos sem o dinheiro. Mas quando existem pessoas com dinheiro que se sensibilizam das nossas forças motrizes, necessidades, ideias, criatividade e se juntam a nós num processo de desenvolvimento, nós caminhamos juntos de uma forma mais produtiva e o melhoramento é maior. Quando aquela riqueza está concentrada numa mão e aquela mão utiliza de uma forma irresponsável, sem promover a sua ampliação, a própria ampliação da riqueza, beneficiando pessoas, beneficiando o planeta, o meio ambiente, né? A produtividade, né? A ciência, quando aquela riqueza está paradinha e não faz nada, normalmente ela acaba, de alguma forma, saindo daquelas mãos. Ou aquela pessoa vai à bancarrota, ou ela começa a perder tudo no jogo, ou ela leva um golpe de algum parente, a riqueza sai. Isso é fato, certo? Porém, quando a riqueza está na mão de pessoas que promovem a sua ampliação, favorecendo outras, essa riqueza tende a cada vez mais expandir, a melhorar e causar benefícios à humanidade. Então a riqueza é muito importante. E importante mais ainda do que a riqueza é nós entendermos que ser rico não é mais fácil. O Evangelho nos disse hoje, nessa reflexão, que a prova da riqueza é mais difícil do que a prova da miséria. Porque a sedução, quando somos ricos, é muito maior. Então, muito provavelmente, nós aqui, que já reencarnamos várias vezes, já fomos muito ricos em outras vidas, ou ainda seremos. Essas provas, elas vão trocando até que a gente trabalhe sentimentos e atitudes, né, condutas,
que são necessárias para você ser rico de uma forma saudável e para que você viva a miséria também de uma forma saudável do ponto de vista espiritual, né? Então nós já galgamos ou galgaremos a prova da riqueza. E é importante que hoje nós absorvamos, se ainda não tivermos feito, esse entendimento. E não esqueçamos. E vivenciemos que muito mais importante do que ser, do que ter, é ser. E do que amar é ser amado. E para a gente ser amado, a gente precisa muito compreender que as pessoas não são coisas. E que as pessoas têm necessidades afetivas, além, obviamente, das suas necessidades materiais. E que é nosso papel de cristãos fazer a caridade também com as pessoas ricas, necessitadas de entendimento, de esclarecimento, e trabalhar questões como o orgulho, a vaidade, o egoísmo. A seara é imensa nesse campo. Da mesma forma que nós vamos trabalhar sempre a caridade com as pessoas que estão na miséria, fortalecendo-as, encorajando-as, lhes dedicando respeito, afeto e também bens materiais, à medida que forem precisando e nós possamos doar. Então, meus irmãos, a reflexão de hoje, ela nos traz o entendimento de que riqueza não é mal, riqueza é boa. Mal ainda são as atitudes que nós tomamos, né, que nós temos, em função da nossa condição evolutiva, mas que nós estamos aí, caminhando para o sucesso, através do entendimento, né? Estudar o Evangelho já é um passo, tomar o conhecimento é um passo, e nós vamos conseguir, porque nós queremos melhorar, e nós contamos com a bênção amorosa de Deus, no sentido desse esclarecimento, desse despertamento e desse fortalecimento para que nós não voltemos a errar com o conhecimento que adquirimos, né? Acredito que será mais fácil para uns do que para outros, mas o nosso papel é aqui, ó, nos dar as mãos, ajudar a erguer o outro, qualquer condição que ele esteja, e seguir adiante. Tenham todos uma semana abençoada.